No estudo da bioquímica, iremos ver o tema água e sais minerais. A água é de uma importância fundamental para os seres vivos. Ela cobre mais de 70% da superfície terrestre e a água e seus íons influenciam poderosamente em todo o processo biológico da célula. Abaixo vemos a estrutura da molécula da água, com os átomos de oxigênio formando um ângulo com os átomos de hidrogênio de 104 graus e meio. Além disso, a água é uma substância polar. Ela tem um polo negativo no átomo de oxigênio e o polo positivo nos átomos de hidrogênio. Isso permite que a água forme o que a gente chama de ponte de hidrogênio ou ligação a hidrogênio, o que muda completamente as propriedades da água. Se não fosse as pontes de hidrogênio, a água iria entrar em ebulição em menos 80 graus centígrados. Não existiria então água na forma líquida, a temperatura ambiente. Aí vemos que a água forma uma estrutura próxima ao tetraedro, com os dois pares de elétrons não compartilhados e os átomos de hidrogênio nas extremidades do tetraedro. A ligação hidrogênio não é exclusiva da água. Existem ligações de hidrogênio em outros sistemas biológicos, como as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Devido a essa capacidade de dissolver substâncias, que ela dissolve substâncias polares e iônicas, a água também funciona como meio onde as reações ocorrem. É útil no transporte de substâncias, atuando como solvente. No controle térmico, a água possui elevado calor específico, que permite que a temperatura ambiente permaneça constante, embora haja flutuação no ambiente fora. E lubrificante. Os tecidos mais novos apresentam uma elevada concentração de água e uma alta atividade metabólica. Conforme vamos envelhecendo, a concentração de água vai diminuindo e também vamos tendo pouca atividade metabólica. Os sais minerais são compostos que podem ser contados em duas formas, iônica e estrutural. Cada forma está relacionada com a sua função. Por exemplo, o cálcio forma ossos e dentes e atua no funcionamento dos músculos e nervos e na coagulação do sangue. São encontrados nos laticínios, hortaliças, de folhas verdes, brócolis, espinafre, etc. O fósforo forma ossos e dentes também, participa da transferência de energia e da molécula dos ácidos nucleicos. Os principais alimentos são carne, aves, peixes, ovos, laticínios, feijões e ervilhas. O sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso e nas membranas. É encontrado no sal de cozinha e sal natural. O cloro forma um ácido clorídrico no estômago, que é utilizado na digestão dos alimentos, encontra-se combinado ao sódio no sal comum. E assim por diante. As moléculas que têm parte polar e parte não polar são denominadas anfipáticos, como os lipídios. Em soluções aquosas, essas moléculas anfipáticas tendem a se reunir, diminuindo os efeitos energéticos desfavoráveis de sua presença na água. Então, a parte não polar se esconde da água e a parte polar entra em contato com a água, formando o que a gente chama de micelas. A água é encontrada na forma molecular, principalmente. A ionização nos íons H+, próton, e OH-, hidroxilo, é muito pequena, conforme a gente está representando ali. Em água pura, as concentrações de H+, e OH- são iguais. Nesse caso, temos a condição de neutralidade. Em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, e ao contrário, na solução alcalina ou básica, a concentração de OH- é maior que dos íons H+. Potencial de ionização da água na temperatura de 25 graus. O processo denominado autoionização da água ocorre em escala muito pequena. A água é um eletrólito muito fraco, valor baixo de grau de ionização e de constante de ionização no equilíbrio. E por isso ela possui pouca condutividade elétrica.
Para ter uma ideia, na temperatura ambiente, 25 graus, é possível determinar que as concentrações do hidróxido produzido na alta ionização da água pura são iguais a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, ou seja, 1 bilhão de moléculas de água, somente 2 se ionizam. A constante de equilíbrio iônico da água é denominada constante de dissociação da água, constante de autoprotólise ou produto iônico da água. Essa constante é representada por kW. O W se refere ao oral. kW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 14, ou seja, o kW é igual a 10 a menos 14. Trabalhar com essas potências de 10 é bastante problemático, né? Então a gente define um termo logarítmico, o pH e o pOH. pH é igual a menos log de H+, e pOH menos log na base 10 de OH-. No meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ou seja, 10 a menos 7. E o pH é igual ao pOH, que é igual a 7. pH menos que menor que 7 é meio ácido. pH maior que 7 é meio básico. Em seguida, vemos a figura do potencial hidrogênio iônico, representada pelos refrigerantes pH 2 e 4, água de torneira de 4 a 7, sangue humano 7,35 e assim por diante. Acima de 7 é meio básico. pH de fluidos diversos, suco gástrico entre 1 e 2, suco de tomate 4, ácido também, sangue humano 7,35, 7,4, o amoníaco comercial pH 12 e a lixívia comercial pH 13, que é meio básico. A solução tampão é uma mistura para evitar que o pH ou pOH do meio sofra variações quando for adicionado ácido forte ou base forte. A solução tampão é a solução que contém o ácido e sua base conjugada ou a base e o sal conjugado. Então teremos o seguinte: ácido acético mais acetato de sódio, ácido mais o sal, hidróxido de amônia mais o cloreto de amônio, a base mais o seu sal. A bioquímica estuda as estruturas de vitaminas, proteínas, carboidratos, etc., a organização e as transformações moleculares que ocorrem na célula, metabolismo, e no meio onde as células estão inseridas. Esses fatores são fundamentais para garantir a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos organismos. As soluções tampão têm um papel importante na manutenção do pH, tanto intracelular quanto do meio extracelular, para o funcionamento de todo o sistema biológico. Existem várias soluções tampão no organismo. O cálculo da concentração do pH em uma solução tampão é dado pela equação de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pKa mais log da concentração de A- sobre a concentração de AH, sal e ácido. HA é o ácido, mais água líquida, em equilíbrio com H3 ou mais o ácido, mais A menos a base. Então tem o ácido conjugado 1 com a base conjugada 1. E a base conjugada 2 com o ácido conjugado 1. Exercício. É uma solução, a concentração molar de íons OH- é 1 vezes 10 a menos 9. Qual será o pH em 25 graus e o caráter do meio dessa solução? Como foi dada a concentração de OH-, 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro, a gente pode calcular o pOH através da equação menos log de OH-, que é menos log de 10 a menos 9, que daria menos 9 vezes log de 10 na base de 10, que é 1, que é igual a 9. Como pH mais pOH é igual a 14, tiramos o pH a partir disso. 14 menos pOH, que é 5. Então, pH 5, o meio é ácido. 2. Indique qual alternativa apresenta uma substância que pode ser adicionada a uma solução aquosa de hidróxido de amônio, formando uma solução tampão de pH alcalino. Nesse caso, teria que procurar o sal da base fraca, que seria o cloreto de amônio. O item E. 3. O pH de uma solução tampão, formado pela mistura de solução 0,1 mol por litro de ácido acético
e solução com 0,5 mol por litro de acetato de sódio é, aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pKa mais log de concentração de sal sobre concentração de ácido. São dados o Kpa do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5, o log de 1,8 que é igual a 0,25 e o log de 5 que é 0,7. Aplicando isso tudo, você vai achar o pH igual a 5,45, que é a letra D. 4. O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na faixa de 7,35 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de íon ácido carbônico e bicarbonato. A concentração de íons de bicarbonato é aproximadamente 20 vezes maior que a concentração de ácido carbônico. Como a maior parte de ácido na forma de CO2 dissolvido, o equilíbrio químico desse tampão pode ser representado pela equação CO2 gasoso mais água líquida, dando ácido carbônico, H2CO3 aquoso, dissociando-se em H aquoso e íon bicarbonato, HCO3 menos aquoso. Assinale as afirmações. Quando uma pequena quantidade de bases entra em contato com solução tampão, os íons hidróxidos reagem com o ácido do tampão, não alterando praticamente o pH dessa solução, o que é verdade. A solução tampão está aí para isso. Por adição de ácido ou base, não permitir que haja variação no pH. 2. Quando a concentração de íon bicarbonato no sangue aumenta, o pH também aumenta. O íon bicarbonato é alcalino. Então, se tiver no sangue, quando aumentando a concentração no sangue, aumenta o pH. O meio fica básico ou alcalino. 3. Quando as concentrações de CO2 no sangue aumentam, o pH diminui, o contrário. Então, aí o CO2 produz meio ácido, então diminui o pH. Então, a resposta certa é a letra E. O mapa mental aqui foi produzido para facilitar a vida do aluno. Então, um resumo de tudo que foi falado nessa aula de hoje. Água e sais minerais. A gente falou sobre pontos de hidrogênio, né? E está relacionado com a solubilidade, o calor específico da água, o calor de vaporização, viscosidade, tensão superficial e capilaridade. Tudo devido a pontos de hidrogênio. Falamos também de pH e pOH e sistemas tampões, o que é uma coisa, o que é outra. Os compostos iônicos e estruturados de cálcio, ferro, magnésio, cloro, potássio, sódio e iodo. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula e tenham um bom proveito nos estudos.